retirado o sigilo agora pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, da representação criminal dentro do inquérito 4874 do Distrito Federal, lá do TS e do STF. Bom, nesse documento em que estão as buscas e apreensões realizadas hoje e as prisões preventivas mencionadas mais cedo, nós queremos destacar as seguintes páginas. A gente já tem aí? Já temos? Esta é a página 2, que fala dos fatos, né? Dos fatos identificados, falsificação de carteira de vacinação emitida pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e tentativa de inserção de dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde. É um relatório que o Mauro Cid, ele solicitou, né, a ajuda ao então integrante da Ajudância de Ordens do Presidente da República, o sargento Luiz Marcos Reis, para obter um cartão de vacinação preenchido com doses da vacina contra a Covid-19 em nome da sua esposa, Gabriela Santiago Cid. Então nós temos a transcrição dos áudios na sequência e isso tem relação com o pedido da fabricação de uma carteira de vacinação, né, física para a esposa do Mauro Cid. A carteira de vacinação, ela está na página 6. A página 6, aí sai ainda a descrição do áudio, essa é a página 5. Na próxima página nós temos a descrição, aí a carteira de vacinação, né, com as 2 doses e... Bom, as 2 doses e aí a carteira no nome da mulher do Mauro Cid, que é a Gabriela Santiago Ribeiro Cid, né? Continuando aqui também, né? A Gabriela Santiago Ribeiro Cid, de CPF, não possui isso que foi respondido pelo Ministério da Saúde, que a senhora Gabriela Santiago Ribeiro Cid não possui vacinas administradas na Unidade Básica de Saúde da cidade de Cabeceiras de Goiás, que é onde a gente tem aí este cartão, né? Bom, enfim, nós temos coisas mais relevantes aí para a gente Diz se é prisão preventiva ou prisão temporária, se tem aí a decisão. Qual a Vamos ver aqui. Prisão? Eu vou abrir para você aqui, vou deixar com você aqui meu telefone, Carlos. Agradeço. Agora nós vamos para a página 7, onde a gente tem aqui um destaque, né? Ainda no mesmo contexto, a empresa Claro encaminhou os extratos RBs e de conexão terminal telefônico, ele fala aí da Gabriela Santiago Cid, né? Com data registrada no cartão de vacinação, em que Gabriela Cid teria tomado a primeira dose da vacina na cidade de Cabeceira, Goiás, estava sendo utilizado na cidade de Brasília, não existindo dados de deslocamento para a cidade de Cabeceiras, em Goiás. E aí ele mostra, porque hoje em dia a gente não pode falar que estava em um lugar e está em outro, porque os nossos celulares... Denuncio. Exatamente, foi assim que os depoimentos da Flor de Lis, por exemplo, foram desacreditados no caso do assassinato do marido dela, né? Ela, no depoimento, dizia que estava em um lugar, mas o celular mostra que estava em outro. Tem mais coisas interessantes aí, Alemão? Temos prints de WhatsApp também, né? Esses prints, né? A gente vê o sargento Luiz Marco Reis, né? Tentando implementar a falsificação. Ele solicitou auxílio do seu sobrinho, Farley Vinícius Alcântara. Farley, então, conforme as mensagens apresentadas, ele copiou os lotes da vacina contra a Covid-19 de um cartão de vacinação de uma enfermeira registrada na cidade de Cabeceiras. E a gente tem mais ainda, esse aqui, o que eu falei é anterior, né? Mas estas que estão na tela, estas são mensagens que revelam que o Eduardo Crespo,
ele estava com dificuldade de inserir os dados de vacinação no sistema. No dia 24 de novembro de 2021, às 19 horas, há uma nova troca de imagens entre Mauro Cid e o contato Eduardo Crespo Alves. Trata-se de um print, que é isso que vocês estão vendo, para quem nos acompanha pela TV e pela internet, de WhatsApp, em que o remetente destacou em verde a mensagem de texto: procura saber qual é a unidade que ela tomou a vacina. Né? Então, nós temos aí, na sequência, a página 12, é aquilo que eu acabei de ler, certo? A página 12 que eu li o quê? Não, porque o pessoal manda assim a imagem e assim eu que tenho que me contorcer. Você tem que se virar aqui. Um ponto interessante. Eu não vi a mensagem. Bom, aí é aquela mensagem. Agora eu entendi. É aquele áudio que nós falamos aqui mais cedo, sim, que foi revelado parcialmente, né? O áudio, o trecho vazado, né? O trecho vazado. Bom, tá dado aí. Nós temos aqui então, né, muitas trocas de mensagem, mas a questão é a seguinte: você achou alguma coisa de Bolsonaro nisso aí, Capês? Não, até agora não. Tem poucos... A gente precisa ver questão. E teve a busca e apreensão na casa dele. Né? Parece que o caso da mulher do Cid, né, não tem volta. Parece que tem provas robustas sobre esse caso. A gente precisa ver os outros. E também uma coisa que me inquieta é que as primeiras notícias falaram sobre o esquema de fraude ter sido cometido, supostamente, na cidade de Duque de Caxias, no Rio. E agora as evidências que surgem são em Goiás, né? Então... E aí? Bom, o que ela diz aqui na página 98, a página 98, ela diz o seguinte do presidente, né? Os novos elementos demonstraram que a estrutura criminosa criada no município de Duque de Caxias, no Rio, foi utilizada para beneficiar o próprio chefe da ajudança, como nós vimos, o Mauro César Cid, suas filhas e também o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e sua filha Laura Bolsonaro. Contudo, meus senhores, não se encontra nesse texto... Seriam duas prefeituras envolvidas, então, é isso? Exatamente. Mas eu não consigo encontrar nesse texto coisas que envolvam, né, áudios quebrados, menções e trocas de mensagens para o benefício do Bolsonaro e da filha dele. Né? Não há. Aqui, eu estou passando pelo texto todo, né? Dizem aqui que... E aí que vem meu questionamento, né, padre? Porque é o Pavinato que dá notícia. É o Pavinato, é o Isso Bolsonaro. Porque foi aberto agora. É o Bolsonaro que dá notícia. Vocês estão acompanhando em tempo real, né? Vocês estão acompanhando aqui em tempo real a análise de algo que alguém da imprensa já tinha, mas foi vazando para render o assunto pouco a pouco, e aqui agora, para nós, meros mortais, nós que somos passíveis de prisão a qualquer momento, debater. Né? Na página 109 aqui. Dessa forma, os fatos apresentados revelam risco concreto de reiteração criminosa por parte de Mauro César Cid, justificando a necessidade da imposição da prisão preventiva para acautelar a ordem pública. Ainda no contexto da medida cautelar proposta, sua condição de chefe da ajudança de ordens do presidente da República, sendo um dos gestores do aplicativo Conect SUS do ex-presidente Jair Bolsonaro, e sua participação em praticamente todos os crimes identificados, além da sua proximidade com a maioria dos investigados, demonstram que sua liberdade pode acarretar sérios riscos de perturbação à produção probatória. Ou seja, não tem prova suficiente ainda. Não, mas em motivo para busca e apreensão? Motivo para busca e apreensão na casa do Bolsonaro tem? Tem motivo? Para esse estardalhaço que foi feito hoje? Estamos tendo acesso agora aos trechos da decisão. É difícil fazer qualquer análise mais profunda com relação a isso. Os documentos estão revelados. Agora, a impressão que se tem à primeira vista é que o Ministério Público Federal concordou com a prisão temporária, não com a prisão preventiva. E aí, para isso, a prisão temporária é uma prisão que se decreta quando for imprescindível a investigação
ela tem tempo limitado de 5 dias, enquanto a prisão preventiva é uma medida mais grave, que é por tempo indeterminado. E aí, segundo caso, para cair a prisão temporária, para ser cabível a prisão temporária, é só para alguns crimes. Então, foi aí o crime que era o chamado crime de quadrilha ou bando, que hoje é chamado crime de associação criminosa. E foi caracterizado este crime para poder ser decretada a prisão. O que também precisa ver que associação criminosa é essa? Uma reunião de pessoas voltadas à falsificação sistemática de carteirinha de Covid? Então precisa também verificar que tipo de ação é essa. Mas além da prisão... E o Bolsonaro... Isso, eu queria saber do Bolsonaro. Como beneficiário. Só como beneficiário. Na casa do Bolsonaro. Sim, porque... Essa foi a notícia, como eu estava falando com a Deise. Mas eu falei, eles estão cavando notícia para tirar o apelo. Mais referência, ó, aqui na página 110, ele fala que mensagens em formato de arquivo de áudio, prints de conversa de WhatsApp identificados nos serviços de nuvem de Ailton Gonçalves Barros constataram que o investigado tinha proximidade com integrantes de grupos que lideraram as manifestações ocorridas no 7 de setembro, possivelmente no ano de 2021, se colocando à disposição para inserir pautas de ataque ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes e ao sistema eletrônico de votação. As imagens capturadas de diálogos indicam, inclusive, que Ailton Barros trocava mensagens sobre os referidos temas, ou seja, os temas de 7 de setembro. Aí estaria a conexão com o inquérito para o qual... com um contato que estava como PR1, né? Possivelmente se referindo ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Não há juízo de certeza. Não há juízo de certeza. E fala que as mensagens estão falando do 7 de setembro. Esta seria a conexão para... E o 7 de setembro... Para juntar no inquérito. O 7 de setembro é o milícia digital ou é fake news? E aí a gente não sabe de nada mais nesse país. Vamos ver aqui mais, na página 110. Fala, por fim, em relação a Max Guilherme, Dimor e Sérgio Rocha Cordeiro, consoante foram nomeados para compor a assessoria do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro a partir de 1º de janeiro de 2023. E não tem nada aqui, né, que estabeleça participação dele e da filha. Agora, por que é que não tem nenhum registro do Ministério da Saúde ou de quem administra o sistema eletrônico do SUS hoje? Mas, por favor, só me responde essa pergunta. De verdade, eu só quero saber essa pergunta. Sim. Qual é o motivo para a busca e apreensão na casa do Bolsonaro? Essa é a única pergunta que eu faço para você e para o Capês. Obnublar a notícia da PL de ontem. É isso, porque só tem essa explicação. O Bolsonaro não tem nada. Porque se fosse o Mauro Cid... Calma. Gente, não tem nada relacionado ao Bolsonaro. Muita calma nessa hora. Tem que ter calma aqui. Muita calma nessa hora. Ele está na investigação, pelo que se deduziu, por ter sido beneficiário da falsificação de um documento, pelo que eles chamam, a investigação chama de quadrilha, que teria falsificado o documento dizendo que ele foi vacinado e ele não foi. Então, ser beneficiário de uma falsificação não é crime. O que é crime é ter consciência de que estava sendo feita a falsificação, ter pedido a falsificação ou ter usado um documento sabendo que é falso. É isso que está se investigando. Mas o Bolsonaro usou? Aí não Não. Na página 62, procurando aqui, inserção de dados falsos no sistema do Ministério de Saúde em nome de Jair Messias Bolsonaro, Laura Firmo Bolsonaro e os outros demais. Né? Conforme relatado no ofício tal, encaminhou notícia, a CGU, né, que foi quando a CGU abriu os dados, a CGU encaminhou a notícia do fato de possível ocorrência de inserção de dados falsos no sistema de informação do Ministério da Saúde. Então, isso aconteceu lá quando, em janeiro, a CGU já revelou, né, dados da vacinação. Bom, agora são 15 horas e 51 minutos. Os dados encaminhados pelo Ministério da Saúde após a solicitação da CGU revelaram que o Sistema de Rede Nacional de Dados consta o registro que o ex-presidente da República teria recebido uma dose da vacina contra a Covid, etc, etc, etc e tal. Né?
Na data de 14 de 10 de 2022, fala o lote tal, quem aplicou no estabelecimento de Duque de Caxias. É isso que consta lá. Os dados da vacinação da Covid relacionados e falam desses dados, etc. No entanto, no dia 27 de 12 de 2022, os dados de vacinação foram excluídos do sistema pela operadora Cláudia Helena Costa. Então, o que ele afirma aqui? Que o DataSUS, ele inseriu, e agora nós vemos a informação completa, né, no sistema com relação ao Jair Bolsonaro, no dia 21 de 12 de 2022, esse dado. Mas que em 27 de 12, os dados foram excluídos pela operadora Cláudia Helena Acosta Rodrigues, sob a justificativa de erro. Quando foi excluído? 27 de 12 de 2022. Quando é a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos? Porque, em tese, a primeira informação que surgiu é que a fraude teria sido feita para viabilizar a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos. O que há se verificar, e aí eu acho que as autoridades americanas podem cooperar com a investigação, porque, afinal de contas, se ele fez isso para viajar, ele deve ter apresentado, deve ter algum registro disso na entrada dele nos Estados Unidos. Que aparece assim, olha. 30 de dezembro no sistema. de 2022. Viajou? Tá falando. Então, pera um pouquinho. 30 de dezembro de 2022. Esse é um dado para reflexão. Essa quadrilha, esse bando de beóceis, né, que não há outro qualificativo. Deixa eu só falar as datas aqui, Pois não. tá? Porque é assim, não há aqui nesse ofício o extrato do Ministério nem do sistema. Há uma tabela, Certo. tá, feita em Excel. Aham. Tá, qualquer um poderia ter colocado aqui nesta petição. Não há uma foto de nada. Certo. Tá? Para quem quiser ver, tá a página 64, tá? É um Excel informando aqui. Pois não. Neste Excel nós temos a primeira dose, ele teria recebido dia 13 de 8 do 22 e a segunda dose no dia 14 de 10 do 22, tá? No Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias e o lote respectivo. Depois, tá? Nós temos aqui ocorrência, inserção da primeira dose, né? Isso foi inserido no dia 21 De dezembro. e a segunda dose também inserida no 21 de dezembro. Muito bem. E o Excel aqui nos diz que a exclusão foi no dia 27, tanto Então, pera da um primeira pouquinho. quanto da segunda Um dose. momento, Tiago. São dados importantes. Então, a falsificação, a suposta quadrilha, falsificou os dados no dia 21 de dezembro. Exato. Muito bem. Os dados foram identificados como falsos e corrigidos no dia 27 de dezembro. Exato. E Jair Bolsonaro viaja já sem os dados falsos constando no sistema no dia 30 de dezembro. Exato. Então, a princípio, esses dados podem sugerir que ele já viajou sem que os dados estivessem ali falsificados no sistema. Se ele imprimiu o documento e levou o documento falsificado à época ou não, não se sabe. Mas, a princípio, a imputação a ele de ter viajado com o documento falso, quando ele viajou para os Estados Unidos, já não constava mais no sistema a falsificação feita por esses integrantes aí dessa associação criminosa. Então, E dá lá as mesmas datas são da filha lá. agora nós vamos aprofundando. Ou seja, numa mesma entrada no sistema, a pessoa teria feito as O que alterações. leva à conclusão de que a apreensão do aparelho celular é para ficha expedition, ou seja, para escarafunchar qualquer outro tipo de prova que possa existir. teve alguma mensagem Ou um pretexto trocada para nesses você dias. obter o aparelho e aí ficar fuçando para ver o que pode sair de lá. Então, a questão Você diz que é uma planilha de Excel, né? Não, Tem mas como dar aqui é assim, certeza? eu tenho que Tem dar- como dar certeza que isso aí Ele é o que afirma, aconteceu? a polícia tem presunção, né? Nós estamos fazendo uma primeira análise, calma, é uma primeira análise que nós estamos E fazendo. essas informações são da Polícia Federal. São da Polícia Federal. A polícia diz que são dados do registro de inserção de vacinas em nome de Sérgio Cordeiro no sistema SIPNI, tá? Que é o sistema do Ministério da Saúde. Cordeiro, tanto o Sérgio Cordeiro quanto o Max Guilherme Machado de Moura, a Laura Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o João Carlos de Souza Brecha, ele fez essas inserções. Não era pra ter aí um E a comprovante, Cláudia cara? Helena Rodrigues da Silva
Não sei, eu não Então, isso fica registrado no sistema. Isso tem registrado no rádio. Tem comprovante de vacinação ali do Bolsonaro, já que está falando que é uma fraude, não era para ter aí um print, por exemplo, desse comprovante? Não precisa ter print, está registrado no sistema. Está arquivado no sistema lá do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde. E no dia 27 de dezembro não estava mais. Teria ficado a falsificação durante 6 dias. Então, isso não apaga o crime que foi cometido. Mas com relação ao presidente Jair Bolsonaro, seria necessário verificar. Se os dados não estavam mais lá, então ele não viajou com esses dados no sistema. Ou ele teria imprimiram o documento imprimiram esse documento no sistema. O sistema nos Estados Unidos, basta você apresentar um documento físico, não tem uma checagem eletrônica. Então esses dados, é claro, é a defesa dele que vai poder apresentar. Deixa eu te falar, não precisava na época que requeria. Não precisava em papel. Um papel. Papel, tá? Então, veja que isso é importante, porque se nos fornecem pingados de informação, nós debatemos pingados de informação. Perfeitamente. Agora, com isso completo, as coisas vão tomando um outro corpo. Ou seja, não há prova de nada. Não há uma definição do que aconteceu. Ainda não precisa ser investigado. Exato. Há uma definição. Porque todas essas pessoas... Acontece o seguinte, todas essas pessoas que inseriram os dados, que excluíram, que trocaram o WhatsApp, guardam alguma relação ou de eleitores, né, de fato, apaixonados pela figura do presidente Jair Bolsonaro, ou alguma relação com pessoas ao redor do Mauro Cid, que este tem a situação mais complicada. Assessor muito próximo. Exato. Preciso tomar cuidado com presunções, porque no meio político há sempre assessores imbecis com excelentes ideias. E às vezes o chefe não fica sabendo. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Bom.